Quero deixar uma palavra que está escrita em Atos 2, versículo 1 em diante. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar com outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Em Jerusalém, estando habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua. E todos pasmavam e maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Pois ouvimos cada um a sua própria língua em que somos nascidos. Partos, medos, elamitas e os que habitam em Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, e Ponto e Ásia, e por aí vai. Antes de acontecer todas essas coisas, né, a descida do Espírito Santo ali sobre Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 2, em Joel também 2 fala que o Senhor, ele derramaria do Espírito dele sobre toda a carne, sobre os velhos, sobre os novos, sobre as crianças. Todos teriam sonhos, revelações, todos estariam diante dele com o coração aberto. Aqueles que verdadeiramente quisessem estar na presença do Senhor. E hoje em dia, irmãos, eu vejo muitas pessoas criticando o povo pentecostal, né? Que fala pentecostal por causa do dia do Pentecostes, por causa da descida do Espírito. É o significado disso. As pessoas, elas agem como esse povo que estavam ali e não compreendiam e começaram a indagar. Uns ali falavam, né, que alguns estavam embriagados, outros estavam loucos e sem noção do que estava acontecendo, porque era promessa de Jesus Cristo, né? Era promessa de Jesus Cristo que o poder do Espírito Santo e o Espírito Santo desceriam sobre as pessoas. E esse poder é um poder tremendo, que nós não podemos indagar, nós não podemos blasfemar contra a pessoa do Espírito Santo e seus feitos. Se nós não entendemos ainda o significado disso, se nós não abrimos o nosso coração ainda em relação a isso, é melhor que fiquemos calados do que indagar. A palavra de Deus fala que você pode falar contra Deus, você pode falar contra Jesus, mas você não pode falar contra o Espírito Santo de Deus, pois o Espírito Santo de Deus é santo, é puro e verdadeiro. Jesus também é santo, puro e verdadeiro. Deus é santo e poderoso e soberano e está no controle de todas as coisas. Mas uma coisa eu digo, aquele que fala contra o Espírito Santo do Senhor, ele há de se ver com Deus. E a palavra diz que fala que não tem perdão, não tem perdão. Então é coisa maravilhosa o Espírito Santo sobre as vidas das pessoas que dá lugar a ele. Como que o Espírito Santo desce sobre uma pessoa? O Espírito Santo de Deus, ele vem sobre a pessoa através de uma intimidade com Deus, de um compromisso com o Senhor, de uma força, de uma fé inabalável diante de Deus.
E o Senhor, ele derrama o Espírito Santo, né, e o seu poder e a sua unção sobre a vida do ser humano. A partir do momento que você busca santidade, você confessa os seus pecados, verdadeiramente perdoa as pessoas, não guarda rancor e busca estar na presença do Senhor, o Senhor, ele faz essa obra sobre a tua vida. E muitos criticam, mas eu vejo muita gente pulando, rodopiando, profetizando. Muitos realmente, irmãos, são da carne. Mas não é de nós questionar se é da carne ou não. Porque muitos pulavam lá no carnaval, muitos pulavam na boate quando estava no mundo. Agora os irmãozinhos que estão dentro da igreja e que querem fazer a vontade do Senhor, muitos olham e falam que é palhaçada. Cuidado, cuidado, porque a gente não sabe. Procure o discernimento do Espírito Santo antes de indagar qualquer coisa. Eu prefiro ficar na minha, porque se Deus me mostrar que alguém está pulando na carne, que alguém está falando algo que não é da parte do Senhor, que graças a Deus, na maioria das vezes, o Senhor me dá discernimento se é do Senhor ou não, eu prefiro ficar ainda calada do que questionar alguma coisa. Porque tudo que é da parte de Deus, irmãos, tudo que é da parte de Deus, se o profeta estiver falando alguma coisa, se o profeta estiver pulando, rodopiando, como muitos criticam por aí, se for da parte do Senhor, o que ele passar para vocês se cumprir, é da parte do Senhor. Agora, se não se cumprir, não foi da parte do Senhor, foi da carne. Mas também não cabe a você a julgar. A palavra de Deus fala que nós não podemos julgar o profeta, mas sim julgar a profecia. Você pode chegar até o Senhor em oração e falar com Deus. Deus, foi da parte do Senhor esta profecia, foi da parte do Senhor o que o irmão, o que a irmã falou, ao invés de ficar julgando. A palavra de Deus fala, irmãos, que da mesma forma que nós julgarmos, as pessoas, nós seremos julgados. Da mesma forma que nós medirmos as pessoas, nós seremos medidos. Então, nós temos que ter muito cuidado com essas coisas, porque a palavra de Deus, ela é muito séria. Muitos ali se maravilhavam e acreditavam. E uma outra banda zombava, riam, brincavam e perdiam a melhor parte, que é de estar na presença do Senhor. Porque todos aqueles que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Sabe por que eles foram cheios? Porque eles estavam ali sedentos da presença de Deus, sedentos da promessa de Jesus, porque Jesus acabara de morrer, Jesus acabara de ressuscitar, e Jesus se ascendeu ao céu, voltou para o Pai. E veio a promessa, eles estavam esperando a promessa acontecer, a descida do Espírito. Então, quem verdadeiramente tem um coração aberto para Deus, para os frutos do Espírito, que é a bondade, a benignidade, né? A benevolência, o domínio próprio, a caridade, as coisas verdadeiras mesmo que vêm do Senhor, a essência, as virtudes, ele recebe a presença do Espírito, porque o Espírito manifesta aonde há um coração puro, aonde há um coração de criança, como se fosse de uma criança. Ele tem prazer, então aquele povo estava ali esperando essa descida do Espírito e recebeu da parte do Senhor. Agora, muitas das pessoas que estavam ali não receberam, mas zombaram, indagaram, questionaram porque o que estava acontecendo. Falavam que muitos estavam bêbados, loucos, enquanto os loucos e os bêbados, como eles falavam, estavam recebendo a melhor parte, que era o Espírito Santo de Deus.
a unção e o poder, sendo batizados pelo Espírito Santo, sendo feito, cumprido uma promessa que falou em Joel 2, que o Espírito Santo de Deus desceria todo sobre a carne, toda sobre a carne. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Oremide canta, arabassurianda, alabachai. Deus, ele é fiel para cumprir, aleluias. Se o Senhor tem te prometido, se o Senhor tem falado, o Senhor vai cumprir com todas as suas promessas sobre a tua vida. E nenhum mal vai poder me decalavassurianda, alabachai, poder